Hoje no Formiga na Tela tem pistoleiro que anda sem cavalo e arrastando um caixão. Esse é o bunda mole. Com vocês, Django. O original de Sérgio Corbucci. Django. How many men you got left? Bom, hoje a gente vai falar do outro Sérgio, né? Segundo a fala lá do personagem do Al Pacino em Era Uma Vez em Hollywood, o segundo melhor diretor de spaghetti western da história. E realmente, né, um título... Não é pouco falar que é o segundo melhor, porque evidentemente você tem o Sérgio Leone na frente. Agora é mais do que conveniente, mais do que pertinente que a gente fale de Django, né, o grande sucesso, assim, um filme que é assim, realmente um marco dentro de um segmento cujo próprio acontecimento é um marco e é cheio de marcos, né? Mas Django, ele é um caso, assim, muito especial e a gente tinha que falar dele agora porque a Versátil está lançando sua versão em Blu-ray, uma edição lindíssima, que por sinal, antes da gente começar a falar do filme, a gente tem que falar que esse programa está sendo feito por duas pessoas que participaram diretamente deste lançamento, porque eu e a Bianca, nós escrevemos textos para o livreto anexo do Blu-ray de Django. Porra! Foi um grande convite, né, Daniel? Foi incrível poder participar disso, porque é bem o que tu disse, é tanto marco, é tanta coisa, o Django representa tanta coisa e ele iniciou tantas coisas, não só no gênero, mas para os atores que participaram dele, para os diretores, para tudo, né? Para todo mundo que está envolvido aí na produção. Porque, assim, 66, né? Lançamento de Django. Assim, todo mundo lembra de 64, né? Com o começo da trilogia dos dólares. Mas eu acho 66 tão significativo quanto, né? Não só por causa do Django. Óbvio que o Django abre uma porteira enorme aí para muitas coisas legais acontecerem. Mas, assim, se a gente pensar que em 66 a gente tá olhando para um cinema italiano que já tinha os seus ciclos, estava tudo funcionando, e de repente estava tudo funcionando, né? Se existia ali, de repente eles pensam, não, peraí, por que a gente não faz uma coisa mais violenta? Por que a gente não pensa num público mais adulto, né? Ah, será que a gente vai no cinema? Será que a gente vai pagar um ingresso para ver tanto sangue, tanta morte, tanta tortura? Será? Sim, as pessoas pagaram por isso, tanto que os olhares de Hollywood se voltaram, né? Já tinham se voltado com o Sérgio Leone, mas eu acho que o Django também é um marco porque pensar que, assim, tudo foge dos padrões dentro do Django, né? Porque hoje em dia ele parece um clichê, hoje em dia Django é um clichê, mas quando ele surgiu, eu imagino, assim, o público da época assistindo numa tela de cinema, aquele cara todo de preto, né? Aquela trilha sonora, aquela posicionamento de câmera do Corbucci, que parece besteira, mas assim, são mudanças sutis de câmera, de opções de câmera, que fazem uma diferença absurda pro gênero. É quase como se... Como assim a gente nunca tentou fazer isso antes, né? Hoje parece muito óbvio as escolhas do Corbucci, as escolhas visuais dele pro spaghetti western. Mas em 66 isso não era o trivial, isso não era o comum. E eu acho que é importante a gente falar desse ímpeto da Versátil de lançar o filme com o áudio original em italiano, também com a dublagem em inglês, porque nós, principalmente nós brasileiros, tivemos acesso ao spaghetti western, aos filmes de spaghetti western, em edições que tosco seria um elogio. Sim. Né? Então, assim, a gente sabe que a gente teve acesso a esse mundo de filmes em condições bem precárias. E mesmo assim a gente se apaixonou, né? Mesmo assim a gente entendeu que ali havia um cinema inovador, que ali tinha uma proposta interessante artisticamente e também influenciando outras coisas para além do cinema. Mas a gente viu em condições um tanto inadequadas. Né? Um monte de bosta. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o Coelhinho da Páscoa. Eu fico pensando que agora que a gente tem isso em 4K, que a gente tem isso com um áudio original, que
a gente vai assistir o filme que o Corbucci criou mesmo, o sonho do Corbucci real, né? Do jeito que ele queria, com as cores que ele queria, é muito especial. Eu acho que o público que gosta de Spaghetti Western, que gosta de cinema italiano dos anos 60 e 70, está ganhando a oportunidade de conhecer a obra como ela foi criada, como ela foi pensada para o cinema. E isso é muito importante, isso vai trazer com certeza novas camadas para o filme. Né? A gente vai assistir um novo Django. Eu tô me sentindo assim, que eu vou assistir um novo filme, que não é o mesmo Django que eu vi lá no início da adolescência, sabe? Num VHS que fazia no meio do filme, entendeu? Não é o mesmo Django que eu vou assistir. E com certeza eu vou continuar gostando. Sim, vou continuar, mas eu acho que eu vou encontrar camadas que eu não tinha antes. Então, acho que é importante a gente valorizar isso, porque é a qualidade, a gente vai ter acesso a um cinema que muitas vezes é taxado de tosco, até de trash, por conta do modo como ele foi lançado no Brasil, né? Na qualidade que ele foi lançado no Brasil. Isso conta muito, né? Faz muita diferença. Acaba que o formato influencia na nossa percepção, né? Então a gente vai poder assistir o Django do Corbucci, literalmente, né? O que ele queria passar na tela, a proposta dele, que a gente sabe que era muito ousada, que muita gente não acreditou nele na época, mas, enfim, o tempo disse, né, que ele estava mais do que certo. Apesar de já ser um grande filme, já ser uma obra, sabe, pra lá de marcante, você tem ali um cineasta pensador, né? Embora pareça somente um negócio badass, né, pra galera pirar, e tem isso. Se a gente quiser ficar só na superfície do filme, a gente vai se divertir de boa, mas existe muito mais. Agora, vamos supor que você aí que tá assistindo esse vídeo nunca tinha se interessado em ir atrás do Django, do Sérgio Corbucci, só tinha Django na cabeça por causa do Tarantino, que não é uma refilmagem, é só uma grande homenagem, né? Inclusive com a participação do próprio Franco Nero, né? Ali uma participação especialíssima, maravilhosa, que o Tarantino colocou ali. What's your name? Django. The D is silent. I know. Mas Django é simplesmente uma nova reimaginação de Yojimbo, né? Porque o Sérgio Leone já tinha feito por um punhado de dólares, que é exatamente isso, alguém que chega na cidade e se infiltra no meio de um confronto entre duas gangues rivais. Django, ele vai pegar essa história novamente, mas vai colocar, eu acho que ele vai além no sentido de imbuir essa história daquele senso mais operístico que o italiano tem, né? Tudo em Django, ele é exagerado, mas exagerado num sentido bom, né? Num sentido de colocar você dentro de um mundo que você sente, você compra, né, dentro dessa extrapolação, você compra que tá todo mundo desgraçado, que existe um clima de morte, que vive todo mundo sujo, coberto de lama, que, sabe, tudo vai acabar mal ali. E depois as pessoas perceberiam que essa é uma característica do cinema do Corbucci. Ele é um niilista, ele é um pessimista, ele é um cínico, no caso, né? Talvez ele seja até um absurdista de colocar esses personagens que estão caminhando em direção à sua perdição, de um jeito ou de outro, né? Salvo raríssimas exceções. Mas o cinismo, ele sempre permeia isso, né? Quando você tem uma gangue de racistas, né? No caso o Major Jackson, de um lado, e o general, que eu esqueci o nome, lá do outro, né? O revolucionário mexicano, esse é um tema também de olhar para o revolucionário com um olhar mais cínico, tal. O que separa, às vezes, um revolucionário de um bandido qualquer, né, de um mafioso, de um gangster, né? O Corbucci, ele já estava fazendo isso, continuaria fazendo. E aí você coloca um cara no meio disso, fala, nossa, mas para limpar esse tipo, para lavar a alma do espectador, você tem que colocar um cara virtuoso, um cara bom ali para ir lá resolver a treta? Não é. É um cara que também é um vilão com alguns laivos de heroísmo, né? Ele é um anti-herói, assim, quase resvalando em um vilão heróico, o Django. Porque existe um conteúdo de vingança? Existe.
mas ele não é super bem explicado, né? Ele é um negócio que fica um tanto no ar, parece até um tanto conveniente no roteiro. O filme, ele obviamente, ele tem aí um ou outro probleminha estrutural do roteiro parecer episódico demais. Inclusive nessas questões aí de interpretação, quem quiser dar uma olhada no documentário Django e Django, que atualmente está na Netflix, o Tarantino tem uma teoria muito interessante a respeito das motivações do personagem, que eu acho muito legal dar uma olhada lá. Pode até ser que você não concorde, mas você vê que o raciocínio, ele faz sentido de um jeito ou de outro. E no meio de tudo isso, você comentou, né, da violência e tal, inclusive a violência também é uma extrapolação ali dentro, tanto que o filme ele foi banido no Reino Unido até quase começo da década de 90, o que hoje, sabe, ele continua violento de um jeito ou de outro, que você olha ainda tem coisas assim que dá um certo desconforto de olhar. Mas eu acho que dentro de todo aquele rolê que a gente já comentou aqui, tanto em vídeos quanto em podcasts, inclusive aquele que nós fizemos sobre faroestes revisionistas, vou deixar o link aí na descrição caso alguém queira dar uma olhada, existe um movimento de desconstrução / renovação do western já nos Estados Unidos a partir do pós-guerra. Né, nós já comentamos aqui também Buddy Bodeker, Monte Hellman, né? A década de 60 você tem o Monte Hellman fazendo 2 faroestes que são fundamentais para aquilo que seria feito depois, paralelo àquilo que a Itália faria um tempo depois, né? Alguns anos depois, porque a própria desconstrução ela já parte dos papas, né, do western nos Estados Unidos. Quando vai para a Itália, eu acho que ele acaba sendo vanguardista de um jeito que é esquecido, porque todo mundo costuma falar da metralhadora Em Meu Ódio Será Sua Herança, do Sam Peckinpah, destruindo o western clássico. A metralhadora já apareceu em Django, não é um spoiler, tá? A metralhadora já apareceu em Django para sepultar a era dos duelos clássicos, homem a homem, a honra, né? O Velho Oeste do Sérgio Corbucci não tem honra, ele é um lugar absurdamente desgraçado. Né? E isso é brilhantemente, não sei dizer se é preconizado, se é um foreshadow e tal, mas a primeira cena, a cena de abertura do Django, ele já mostra que ele está levando a morte para o Velho Oeste clássico. Você tem um Franco Nero ali, semi-estreante, esbanjando carisma como um cara que é boa pinta, que tem jeito de galã, tem um olho azul assim, sabe? Que chama a atenção, mas também te convence como um matador, um cara inescrupuloso e tal. Aliás, um outro marco aí nessa questão é que apostaram tanto no sucesso desse filme, ele não foi algo assim, vamos fazer qualquer coisa e por acaso deu certo. Eles apostaram tanto que, pela primeira vez, um nome que vem de frente, assim, um nome que puxa o filme, no caso Franco Nero, não veio americanizado, né? Não. Porque alguém deve ter falado, não, coloca Frank Black aí. Não, mantiveram Franco Nero. O Franco Nero é um baita ator. Ele vinha do teatro, né? Tanto que, assim, quando ele foi para os Estados Unidos trabalhar, ele fez grandes filmes, fez bons papéis, né? Então, se a gente parar para pensar que a gente tinha um bom ator, isso já mostra também uma intenção do Corbucci. Ele não podia botar simplesmente um bonitão fazendo o Django para nos conquistar e para fazer a gente ficar nesse dilema, nossa, ele é lindo, maravilhoso, mas ele é malvado e como assim eu vou gostar dele? Não, ele precisava de um bom ator, porque coloquem na cabeça de vocês, botem um ator medíocre, bota o Anthony Stephens fazer o Django, não teríamos Django, porque não adianta você ser bonito, você ter um olhar penetrante se você não sabe o que você está fazendo com isso. Então, assim, o Franco Nero, ele imprime um troço tão forte no Django, que esse dilema no espectador que ele causa, né? Então, assim, o cara chega trazendo a morte, uma pessoa que está trazendo a morte, literalmente, carregando o caixão, entendeu? Eu vim aqui enterrar um negócio que vocês achavam que era verdade. Eu vim aqui acabar com isso. E a gente não quer largar aquele personagem, a gente persegue ele, inclusive, assim, os momentos, digamos, ternos, não é meio palavra boa, né? Digamos que ele fica um pouquinho menos pior, né? Que ele demonstra uma certa humanidade, uma certa preocupação com o outro. Tem uma relação com a mulher,
né? Então, Sim. assim, a mulher mexe com o Django, né? A persona feminina ali, né? A figura feminina mexe com ele. Mas, mesmo assim, ele tem um caráter que é imutável, sabe? Ele tá ali, ele sabe o que ele quer e ele em nenhum momento balança diante disso, né? Mesmo quando ele parece demonstrar, não, peraí, eu vou seguir um outro caminho. Porque dá esse engano. Isso é o bom ator. No momento em que o Django ajuda a prostituta, pensa nela ali, ele tá, de certa forma, nossa, ele vai virar um cara bom. Olha só, ele tem uma... Não! Ele vai continuar sendo Django. Ele tem outro propósito. A vida dele é outra coisa. E isso é muito... Eu acho isso muito forte, porque... por exemplo, o Tarantino, quando faz a homenagem ao Django, ele tá homenageando um gênero todo, né? Então, assim, ele escolheu o Django, mas é um gênero todo que ele homenageia. A aparição do Franco Nero, ela é simbólica. É quase como dizer, cara, esse aqui é um grande ator do Spaghetti Western, tá? E aí, o que ele faz? É uma cena... Ele não coloca o Django a cavalo. Ele não coloca o Django fazendo... O Franco Nero fazendo o que o Django fazia. Não, ele tá sentado. Ele fala uma frase. E aquilo emociona. Porque, assim, aí são as camadas, né, Daniel? A emoção que a gente sentiu vendo o Franco Nero falar naquela cena não é a mesma de quem não conhece Django. Exato, não faz sentido. Na verdade, não faz sentido, é só um diálogo, né? E, aliás, para quem viu Django, talvez não tenha percebido, quem conhece o Django do Corbucci, talvez não tenha percebido que quando o Franco Nero faz essa cena com o Jamie Foxx no filme do Tarantino, ele está de luvas, né? Se você viu, você sabe do que eu tô falando e você sabe por que isso foi colocado no filme. Que, aliás, né, Django, é absolutamente impensável você ter um pistoleiro no Velho Oeste com o nome de cigano, né? É bem coisa do irreal do Spaghetti Western que a gente gosta, né? Mas existe uma piada cruel no filme, né? Porque é o lance do personagem título ter sido batizado por causa do Django Reinhardt, né, que era o violonista de jazz, que tinha ali um defeito na mão. Se você não assistiu ainda o Django do Sérgio Corbucci, ainda verá, tenha isso na sua cabeça, e aí você vai entender, né, que é difícil pensar, né, como que alguém acha que isso acaba trazendo uma morbidez a mais pro filme, se você sabe da onde vem essa referência também. Né? Então é mais uma camadinha ali, é mais um detalhe que a gente traz para dentro do filme para valorizar, sabe? Para justificar a que a gente tá falando, sabe? Tanto tempo depois, 66, sabe? Corbucci ainda fez filmes assim que as pessoas podem até dizer que são superiores ao Django. Sim, por que não? O Vingador Silencioso eu acho talvez seja melhor, mas ele é uma evolução daquilo que já tava no Django. Então nossa, é fora de série, sabe? E todos esses filmes estão referenciados na obra do Tarantino de um jeito ou de outro, sabe? Se você quer entender o cinema do Tarantino, você tem que assistir os filmes do Sérgio Corbucci de um jeito ou de outro. E eu até digo que uma sessão maravilhosa seria você assistir o Django do Sérgio Corbucci, sei lá, pega mais um filme aí que a Versátil lançou, coloca junto, depois você vai assistir Era Uma Vez em Hollywood, né? Rever, por que não? Porque eu também acho um filme do cacete também, e depois assistir o documentário Django e Django, porque aí eles vão formar um mosaico assim enorme, você vai ter uma compreensão, quem ainda não se debruçou nesse tema vai ter uma compreensão muito maior do que significou o Spaghetti Western. A grande contribuição do Corbucci, por exemplo, para o cinema, digamos, do Tarantino, é essa preocupação em eu não preciso ter um herói limpo. Eu não preciso ter um herói bondoso ao extremo para ele ser um herói. Porque o Django é o nosso herói. Porque ele é como a gente. Ele vai errar, ele vai fazer escolhas que não são o que se tem por... nossa, que homem de bom caráter. Mas isso não quer dizer que ele esteja errado. Olha o mundo em que ele vive. É bem o que tu disse. É uma desgraça, assim, nível hard. Será que você também não faria a mesma coisa diante dessa, sabe? Se aquele mundo fosse o seu, você também não faria isso? E não poderia ser considerado um herói? Então, acho que é essa a grande contribuição, né? Eu acho o Django, pra mim, assim, Django é operístico no sentido máximo, porque olha a crise que esse homem poderia estar.
né? O mundo está se despedaçando diante dele. E ele diz assim, então tá, o que eu sei fazer? Cara, eu sei matar, né? Matar bem, né? Não é só simplesmente saber matar, eu sei matar bem. Eu vou carregar isso comigo para me defender, né? A grande armadura do Django é a morte, né? E você falando essa frase, meu Deus, parece que você vai ver um filme profundo, e realmente é profundo, porque infelizmente a venda do filme, né? Se a gente for ver até o material de divulgação, e tá nos extras, né? Material de divulgação do Django na época, se pensava muito na boniteza do Franco Nero, na questão dele estar todo de preto, então tinha uma questão estética, né? No fato de ele puxar um caixão, tudo isso era trabalhado, mas olha o filme que ele nos entregou. O cartaz não diz nem metade do que é Django, né? Então a gente está aqui falando sobre ele porque ele não é simplesmente um grande filme de spaghetti western. Ele é um filme responsável pelo cinema que a gente tem hoje. Uhum. Eu não tenho medo de dizer isso. Eu acho que o nome do Sérgio Corbucci devia estar mais presente nesses estudos sobre como o cinema mudou, como... por exemplo, quando a gente fala tanto em Nova Hollywood, né, que é importante, claro, mas, cara, e se não tivesse o Corbucci? Será que a Nova Hollywood seria o que ela foi? Eu fico pensando, sabe? Porque ele é uma referência muito clara para mim, né? O próprio Monte Hellman tem o seu jeito único, eu sou apaixonada pelos westerns dele, mas, cara, o Corbucci trouxe uma coisa que ele teve um estalo que mudou as coisas, mudou o caminho, né? Então, assim, esse filme, ele não tá saindo numa edição incrível simplesmente pelo, é cool gostar do Django do Sérgio Corbucci. Não é cool. É cool também, mas é porque ele é muito importante, sabe? Eu acho que, eu costumo dizer que é o filme que me fez ter carinho pelo Spaghetti Western. Eu já gostava, mas eu acho que o Django, eu vi quando era muito jovem. Aquilo me causou um impacto que eu não sabia explicar por que eu tinha gostado. Sabe aqueles filmes que terminam e você... Cara, eu amei isso aqui, mas eu não sei por quê. Uhum. Hoje eu já consigo verbalizar o que é Django. Mas... E aí você pensa num espectador da época, né? Sim. Um cara de 66. Cara, devia ser uma explosão. Você devia sair do cinema pensando, meu Deus, pra onde vai o mundo? Né? Então, eu acho que assim, é uma violência inovadora. Eu acho que mais que uma violência gráfica e pesada, porque tínhamos até então, é uma violência inovadora no sentido do sentido da violência e do visual da violência. É talvez um dos grandes filmes de todos os tempos, com certeza. Featuring a great new star, Franco Nero. E como tudo que estoura, que faz um sucesso absurdo, né, dentro e fora do seu país natal, gera inúmeras imitações, né? É engraçado que a lógica do cinema comercial italiano da época é muito diferente da hollywoodiana, porque as pessoas talvez procurassem fazer nos Estados Unidos, fizessem uma continuação direta, assim, no ano seguinte já ia ter um Django 2, né, a volta de Django e tal, só que a Itália funciona de outra forma, né? Só teríamos uma continuação oficial do Django com o próprio Franco Nero, mas sem o envolvimento do Corbucci, né? Se você entrar no IMDb hoje e procurar Django, A Volta do Vingador, você vai ver o crédito do Corbucci ali como roteirista, mas é só pela criação do personagem. Ele não participou dessa produção, que é um filme bem abaixo, né, do que... o Django transformado em Rambo, né? Exato. Por causa da época também, né? Por causa da época também. Mas o importante é que toda essa onda que surgiu em torno de Django, que atingiu o Brasil também, na época da pornochanchada, né, com um pistoleiro chamado Papaco, Fernando Benini, que depois já tá em Chiquititas fazendo papel de tiozinho bonzinho e tal, mas isso é outra história, tá? A gente tem inúmeras referências ao personagem, assim, no título, em filmes que não eram originalmente feitos para fazerem parte do universo do Django, né? E, assim, filmes que saíram em outros países, que talvez também em outros países não tinha Django, mas colocavam Django para fazer todo o auê em volta, né? E, curiosamente, alguns deles são bons, né? Tem muita tranqueira, óbvio, né? Tem encontros, assim, tem crossovers de Django com Sartana, que não são exatamente verdadeiros, né? Não são oficiais,
Mas, enfim, eu vou citar só um que eu revi há pouco tempo, né? Pra ver que, estatisticamente, também, no meio de tanto filme, seria difícil que um deles, pelo menos, né? Ou alguns deles não prestassem, né? Django, o Bastardo, é uma continuação não oficial do Django do Franco Nero. E, assim, antecipa o Estranho Sem Nome de um jeito assim que é muito bacana, é muito legal, faz sentido, um faroeste sobrenatural, weird, que não tem a ver com o personagem original, mas beleza. Então eu recomendo assim Django Bastardo, e se garimpar, quem tiver à disposição de ir atrás desses filmes, eu acho que vale muito a pena, sabe, mesmo quando o filme não é muito bom, sabe, você dá risada da cara de pau de alguns realizadores aí. Uma outra coisa assim para terminar esse programa, Django tem sua continuação original, sua continuação oficial em 87, e hoje, né, no momento que a gente grava esse vídeo, existe aí a produção que anda meio sem novidades da volta de Franco Nero como Django, né, num filme que está referenciado no IMDb como Django Lives. Enfim, parece muito interessante, né, independente de qualquer coisa, nós vamos conferir. E eu quero terminar esse programa falando exatamente... encerrando como eu encerrei meu texto no livreto da Versátil, né? Só falando que o título desta terceira parte da saga de Django, ele acho que diz tudo, né? Justifica tudo que a gente falou até aqui, tudo que a gente, sabe, viveu em torno desse filme como cinéfilos, né? Django vive. Eternamente. Yeah, his name is Django. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre o inigualável Django de Sérgio Corbucci de 1966. Está saindo agora a edição em Blu-ray. A gente não recebeu ainda para mostrar aqui, mas vocês viram imagens aí ao longo do programa. Então, se você gosta de Western Spaghetti, dá uma olhada lá, compra essa edição que tá legal demais. Deixaremos aí na descrição também o link para o podcast de Faroestes Revisionistas, que nós comentamos aí ao longo do programa. E fora isso, aqueles avisos de sempre, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. E também, caso você não tenha se inscrito no canal ainda, por favor, faz isso. Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que sair aqui no canal. Também larga aquele like aí para nós, por gentileza. E o Formiga Elétrica também tem aquela campanha de financiamento coletivo e recorrente, apoia.se/Formiga Elétrica. Vê lá se você quer ajudar a gente a crescer, aumentar a nossa qualidade técnica e além. Beleza? A gente fica por aqui. Até quarta que vem.